E aí, gente, tudo bem? Hoje eu decidi trazer essa aula bônus aqui, pensando num cenário aqui, por exemplo, onde a gente precisa validar um CPF, um CNPJ. Seja no menu inicial, numa saudação ali, você precisa validar se o cara digitou CPF ou CNPJ da maneira correta, né? A ideia aqui é utilizar, não importa, né, um gatilho, não importa como você chama o tópico, né? Tanto que aqui, por exemplo, eu criei um tópico personalizado, validador de CPF, com um gatilho de frase. Digita a palavra CPF, ele vai dar um trigger aqui e chamar o nosso tópico. Após isso, o mais importante, na verdade, aqui seria a pergunta. Por que é a pergunta? A pergunta ela vai, né, permitir que o usuário responda, salve esse valor numa variável, e você consiga utilizar essa variável globalmente ou naquele tópico. Você pode utilizar para passar para um Power Automate que retorne os dados do Dataverse, de um SharePoint, baseado no CPF, CNPJ digitado. É aberto, né, à sua imaginação, mas você consegue ter certeza que o valor tá formatado da maneira correta, como se espera de um CPF CNPJ. Né? E aí, nesse caso, qual que é a ideia de construção da action de pergunta? A pergunta vai da formatação que você deseja. Eu coloquei aqui digite seu CPF. E aí, né, ele vai salvar a resposta como uma variável. Essa variável, ela pode ser tanto salva como global, como de tópico, não importa. Também depende da sua necessidade, do seu scope. E aí, o que vai importar aqui, na verdade, é a nossa entidade. Por quê? A entidade, diferentemente da entidade quando se trata de Dataverse, que no caso do Dataverse a gente está falando de tabelas, né? A tabela também é a entidade, a mesma coisa. A entidade no Copilot ela é diferente. Ela vai estruturar o formato, né? Ela vai dar qual que é a maneira e os tipos de entrada que uma variável deve receber. Então, por exemplo, a gente pode selecionar aqui a entidade personalizada que eu queria de CPF CNPJ, ou idade, booleano, cor, continente, país, região. Né? Você pode criar uma nova entidade. E eu vou mostrar aqui para vocês, só para ter uma noção pouquinho por cima. Isso vai ter uma aula dedicada a entidades. Né? Eu já citei ela na aula de tópicos, mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho para entender. Você pode ir ali pela aba de configurações e vir aqui em entidades. E aí, a partir disso, vamos dar uma olhada como que eu criei, primeiramente, ou como criar. Aqui em adicionar uma nova entidade, a gente vai criar uma nova entidade. E aí ela tem duas opções, uma lista fechada ou uma expressão regex. A lista fechada, você vai criar ali, por exemplo, uma lista com cores, com, por exemplo, frutas. Você vai passar ali um copilot de atendimento de um sacolão. Esse Copilot vai passar uma lista de frutas para você selecionar como favoritas, como a favorita. Então ali você tem maçã, banana, limão, laranja. E se você digitar, por exemplo, batata, ele não vai aceitar como resposta, não faz parte da lista fechada daquela entidade que você espera que ele mande uma fruta, entendeu? E aí você também tem a opção de mandar uma expressão regex, né? Você pode, por exemplo, aqui ele diz padrão do ID do artigo começa com KB e termina com 6 dígitos. Então você vai mandar essa expressão aqui, KB 0 a 9, 6. Que ele seta, né? Ele dá um preset de que tem que ter aquela formatação. E é o regex que a gente vai utilizar para o CPF, né? E aí eu vou mostrar aqui, eu vou colocar nos comentários a expressão regex para vocês testarem. Eu já dei alguns testes, né, que funcionou perfeitamente. A expressão regex aqui ele vai validar o tamanho do CPF, CNPJ, se está na pontuação correta, com pontos e traços e tudo mais, e se não é repetido. Então, por exemplo, 11.11.11, não vai ser aceito, porque não é um CPF válido. Né? Nesse caso aqui, sinceramente, não domino ainda expressões regex, ainda estou estudando. Dei uma estudada nessa aqui. A gente fez um prompt no ChatGPT. Então, independente de ChatGPT, Copilot, a IA que você pensar para te dar esse apoio, vai te responder, vai montar baseada na sua necessidade. Se for, por exemplo, uma entidade só para CPF, aí já muda. Se for uma entidade só para CNPJ, já muda, né? Então, baseado ali no escopo, na sua necessidade, você pode mandar um prompt baseado nisso e não tenha medo de utilizar, porque a IA é um facilitador, né? Você não só copie, entenda a construção, entenda ali a construção do regex, como funciona, porque isso vai aprimorar seu conhecimento e vai ser numa velocidade muito maior. Então, use da IA para aumentar a velocidade, né, do seu desenvolvimento, do seu conhecimento e
né, voltando ao assunto, o nosso GPT aqui trouxe essa regex, eu vou colocar nos comentários, e a gente tem aqui a nossa entidade que vai só permitir que digite, né, CPFs e CNPJs na formatação correta. Então, se a gente vier aqui e usar aqui o nosso CPF, que é o gatilho, ele já vai mandar a nossa perguntinha. E se eu mandar aqui, por exemplo, batata, não aceitou. Deixa eu digitar aqui, por exemplo, 1.1.1.1, não aceitou. Agora, se eu digitar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 9, 8, 7, 0, 9. Deu certo. Que foi a action que eu coloquei. Agora vamos chamar aqui novamente para mostrar uma coisa. Se eu digitar, por exemplo, 3 vezes errado, ele também tem uma tratativa para erros repetitivos, né? Nesse caso aqui, a pré-configuração é o quê? Que você transborde o bot para um atendimento de um humano, né? Faça o escalonamento para um atendimento humano. E aí você pode também estruturar baseado na sua necessidade, no seu escopo. A ideia é o quê? Basicamente forçar o usuário a digitar o CPF corretamente. E aí também dá para fazer essa configuração do que você vai fazer caso ele insista em não digitar corretamente. A ideia é essa aqui é uma aula bônus, a gente vai voltar depois normalmente, vamos ver entidades, ver todas as actions, ver com cuidado cada uma das coisas e depois fazer o nosso bot, né, do zero, criar ele do zero até a produção. E é isso, se inscreve aí, acompanha, comenta qualquer coisa, qualquer dúvida. Não esqueça de entrar no Discord se você não fizer parte e tamo junto, valeu!